Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu de fraude nas lojas americanas, informação privilegiada com operações com opções antes do horário da notícia da fraude. E além disso, não foi só uma fraude, né? Teve várias pessoas envolvidas, onde eu vou te mostrar agora. Então vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei, isso ajuda bastante a gente. Então vamos começar aqui na minha tela. Hoje eu vou te falar da fraude de contabilidade de 40 bilhões de reais. Sim, talvez você esteja achando que é 20 bilhões, mas não é 40. Vou te falar sobre os diretores que venderam as ações antes de sair essa notícia, operação milionária com opções antes do momento. O que o Jorge Paulo Lemann e o 3G Capital, né, que são muito famosos, foi por muito tempo o cara mais rico do Brasil, o que eles têm a ver com isso? Porque eles são donos aí de 31% das lojas americanas. O que vai acontecer com lojas americanas e se eu vou operar lojas americanas agora que está uma loucura? Então, para contextualizar, caso você chegou aqui e não está sabendo, você estava no seu trabalho, vivendo sua vida e não ficou sabendo do que aconteceu com lojas americanas, vou te mostrar aqui algumas manchetes para você entender. Então, primeira coisa, 2 dias atrás aqui, do dia que eu estou gravando, o CEO das americanas, se eu não me engano, dia 10, ele pede demissão e solta uma nota depois do mercado estar fechado, que encontrou um rombo que ele acha que era de uns 20 bilhões de reais na contabilidade da empresa. Detalhe, o patrimônio todo das lojas americanas é de uns 10 bilhões, o valor de mercado também era uns 10, 11 bilhões, alguma coisa assim. Então encontrar 20 bilhões a mais de dívidas é um pouco preocupante. Então aqui duas manchetes para você ver aqui na Suno, né? Isso aqui foi da Suno já é um dia depois, porque o Sérgio Real, que era o CEO, foi assim, tinha uma gestão, tiraram esse gestor que ficou, se eu não me engano, desde 93, alguma coisa do tipo, coloca o Sérgio Real para arrumar a casa. Na hora que ele chega, depois de coisa de 7 dias, ele percebe que tem algo de errado e aí ele já pede demissão para falar que não tem a ver com isso. E ele, no dia seguinte de soltar o comunicado, ele explica um pouco o que ele viu, o que ele estava pensando. Obviamente, as ações caíram, mas quanto que caiu? Caiu mais de 75%. Elas valiam ali mais ou menos uns 12 reais, 10 reais que ele está falando aqui é no passado. No dia anterior de cair, estava lá uns 12 reais e aí caiu para 2,75 e na sexta-feira, aqui no dia que eu estou gravando, fechou aqui em 3,15. Então, quem tinha dinheiro em lojas americanas perdeu bastante coisa. Imagina o seguinte, você tinha 100 mil reais, agora você tem 30, ou um pouco menos, né? Se contar os 75%, se você tinha 100 mil reais, agora você tem 25. Foi um péssimo investimento, mas é claro, foi por causa da fraude. E aqui, você vendo essa queda enorme, qual que seria a melhor forma de ganhar dinheiro se você soubesse que ia acontecer isso? Qual a melhor forma de ganhar dinheiro quando o mercado explode? Obviamente, como eu estou te mostrando aqui, são opções. Caso você não conhece opções, chegou agora no canal, sugiro você dar uma olhada no canal que tem vários tutoriais básicos aqui de operações. Mas opções, elas explodem, elas movimentam muito mais que a própria ação. Essa queda de 75% na ação fez com que algumas opções valorizassem 50 mil por cento. Então aqui, só que qual que é o detalhe? Como que você ia saber, como que você ia prever o futuro? Não tem jeito, né? Então eu e você que está aí na sua casa, a gente não ganhou dinheiro com isso. Mas algumas pessoas que são, vamos dizer aí, coincidências, né? Decidiram fazer operações enormes. Aqui eu estou te mostrando um exemplo. Teve várias operações desse tipo no dia. Então aqui é 1 milhão de opções no dia 11. Perdão, o Sérgio Real deu o comunicado dia 11, não foi dia 10, eu falei errado. Dia 11, depois que o mercado estava fechado. Com o mercado aberto, a gente viu uma série de operações milionárias com opções. Que coincidência, né? Você vê aqui que se a gente para olhar o histórico, não tinha muitos negócios em opções em lojas americanas. A liquidez era baixa, não tinha milhões de compras e vendas todos os dias, era sempre um volume bem menor. E aí no dia específico que o Sérgio Real vai pedir demissão, tem lá algumas operações multimilionárias. Que coincidência, né? Que coisa! A pessoa previu o futuro?
a pessoa era bem informada, a pessoa ela teve sorte. Brasil não é para amadores, meus amigos. Brasil não é para amadores. Então aqui a gente questiona, né, se isso foi uma coincidência ou não. O legal é a CVM investigar isso para ela definir se foi coincidência ou não. Mas olha aqui, a notícia que o Sérgio Rial deixou presidências americanas foi dia 11 às 19h35. Foi essa notícia. Talvez poderia ter saído um pouquinho antes, às 19 horas, alguma coisa do tipo. Mas olha o horário que a pessoa fez a operação aqui, ó. Essa é uma das operações, foi feita dia 11, meio-dia. Que coincidência, né? Eu queria ter essas coincidências, né, no meu dia a dia. Daria para ficar bilionário em um mês. Então vamos continuar, porque a gente tem outras coincidências aqui. As coincidências não param aí. Então depois de 7 anos de erro, porque dizem que a dívida não é de agora, vem de uns 7 anos, a equipe da empresa ela consegue calcular tudo certinho e realmente declarar aqui que ela tem no total, juntando a dívida que ela tinha anunciado mais essa dívida nova, ela tem 40 bilhões em dívidas. Então olha que engraçado, em 2 dias ela fez a conta e conseguiu aqui definir realmente o montante total. Isso é meio bizarro, né? Isso aqui é muito triste, mostra como... Não sei se é má índole, se é um erro que aí acumula e vira uma bola de neve e a pessoa deixa levar, mas existem pessoas responsáveis, isso aqui é fraude, isso aqui não tá certo. Mas beleza, em 2 dias ela realmente fez as contas e percebeu que tem aí 40 bilhões de dívidas. Existem termos, existem cláusulas quando a empresa faz grandes empréstimos, grandes financiamentos, que se a empresa começar a ter um nível de endividamento muito alto, o banco pode ir lá e falar, vem cá, me paga tudo de uma vez, não quero saber. Então isso é um risco gigante que as lojas americanas têm, ainda tem, não vou falar tinha porque ainda tem esse risco, porque atingiu um nível de endividamento insustentável. Então aqui, o que é mais provável de acontecer? Já estão falando que as americanas vai pedir recuperação judicial. Recuperação judicial seria a falência de antigamente, né? Seria chegar para a justiça e falar, olha, não dou conta de pagar minhas dívidas, vou pagar do jeito que der. E aí negocia com os credores, ou seja, com os bancos com quem ela deve, e aí vai pagar do jeito que der, divide aí por bastante tempo. O que é horrível para os credores, às vezes o credor ele recebe menos juros, enfim, tem uma série de detalhes. Então vamos continuar com as coincidências. A diretoria, antes de sair esse rombo, final do ano passado, ela vendeu 210 milhões de reais de ações da empresa. Então, olha que coisa triste, coisa chata, né? Isso indica que os diretores, os executivos sabiam, né? Ou então foi sorte, coincidência. Aí, tanto a Justiça quanto a CVM precisa apurar, ainda mais agora que saem todos os jornais, espero que eles tomem alguma atitude, pelo menos. E o que a gente vê? O 3G Capital, né? O Jorge Paulo Lema, o Sicupira, o Herman, eles costumam administrar dando muito poder para a administração, para os gestores. Para quê? Para que eles trabalhem como se fossem donos, dão participação nas empresas e aparentemente não funcionou aqui, né? Eles fizeram aqui, os gestores fizeram um certo rolo, já estou te adiantando que é essa a posição que a 3G Capital vai tomar. Falar que, ó, a gente deu autonomia para eles, eles fizeram merda, não tem nada a ver com a gente. Então, muito triste ver isso, a diretoria ferrando com todos os acionistas, tanto os minoritários quanto os majoritários, e saindo fora antes. Existe a probabilidade aqui, a justiça tem que definir que eles sabiam disso aqui ou não, e eles precisam ser responsabilizados. A justiça já foi acionada, como você pode ver aqui, o Ministério Público Federal vai apurar se os diretores das americanas aqui venderam aqui essas ações mesmo. Eu li em algum lugar, não tenho certeza se é verdade, mas disseram que bloquearam já os bens dos diretores. Então, vamos acompanhar essa novela e ver o que vai acontecer. E se você foi lesado, só um aviso, eu vi que está tendo ação coletiva contra a empresa para que essas pessoas sejam ressarcidas. As pessoas foram lesadas por uma fraude. Então, só te falando isso, eu não tenho nada a ver com a ação, eu não quero nem saber disso, eu sou até formado em Direito, mas não gosto de jeito nenhum de lidar com justiça, essas coisas. Mas eu vi que tem gente entrando com ação coletiva, se você foi lesado, tenta se informar para ver se você recupera alguma coisa do que você perdeu. E aqui, continuando com as coincidências malucas que a gente viu nesse caso, a empresa responsável pela auditoria já teve outros problemas, já teve outros rolos aqui, né?
Então é legal a gente lembrar dela para que, se ela auditar alguma empresa que você está estudando, que está no seu portfólio, você ficar com uma lanterna acesa aí, né? Então aqui, saiu aqui nas manchetes, a auditoria que não viu o rombo nas Americanas esteve em outros escândalos. Ela falhou em perceber os problemas financeiros da Evergrande, não sei se você lembra, é uma construtora gigante na China que aí do nada descobriu que estava quase falindo. Ela auditava a JBS na época da corrupção e não percebeu nada que estava tendo rolo na JBS. O nome da empresa é PwC. Ela é uma das 4 maiores companhias de auditoria do mundo, que é complicado, né? E aqui os sócios minoritários das Americanas estão pedindo investigação na PwC por aprovar o balanço de 2021. Eu acho nada mais do que justo isso aqui. A empresa tem que ser tem que ser responsabilizada de alguma forma. A gente vê, principalmente na época da crise de 2008, como que empresas de auditorias, as empresas que fazem ratings, elas passam, como a gente diz, elas fingem que não estão vendo casos horríveis de problemas por causa que senão elas param de receber. Se elas não fazem vista grossa, esse é o termo, né? Se eles não fazem vista grossa, eles não são contratados. Então, aqui rola um conflito de interesse, só que se eles fizerem vista grossas, eles não servem para nada para auditar, né? Então, é complicado isso aqui. Vamos lembrar dessa empresa para o futuro, essa PwC. Então, e o que vai acontecer com a 3G Capital? O homem mais rico do Brasil, não sei se hoje ele ainda é o mais rico do Brasil, mas por muito tempo ele foi, e os seus sócios, né? O Jorge Paulo Lemann, Sicupira, o Herman Telles. Eles perderam 3 bilhões com essa queda das Americanas. Eles tinham aí 30, 31% da empresa. Então para eles foi horrível também. A gente sabe que eles não estão envolvidos diretamente na gestão da empresa. A empresa aqui, né, perdeu 8,4 bilhões e aí 30% aí era deles. Então eles perderam uma boa bolada. E o que a gente vê? Tem um portal aqui dizendo que eles não tinham muito contato com a gestão das lojas americanas e eles disseram que deram uma liberdade muito grande para os gestores em troca de dar participação na empresa, para que os gestores gerissem bem, né? E aí estão dizendo aí, parece que não deu certo. Eu particularmente vou aí na tese deles, eu acredito, acho difícil a gente pesar em cima deles, sendo que eles foram ótimos administradores por um tempo gigante de tempo. Eles fizeram transformações grandes em várias empresas, em várias indústrias. Inclusive, o próprio Warren Buffett já fez vários elogios para o trio, pela administração, por serem bons sócios, coisas do tipo. Então, quem sou eu aqui para julgar eles? Eles têm boas empresas bem administradas. E como você pode ver aqui no final, está escrito que, de forma reservada, o que os acionistas de referência têm dito a interlocutores é que não podem ser responsabilizados pela lambança que está vindo à tona, e o portal aqui que chama Reset apurou que o argumento é que nas últimas décadas os três tiveram pouquíssimo contato com a turma que liderava as Americanas. E aí o que vai acontecer? Futuro da empresa? Basicamente, o que eu vejo para o futuro da empresa? Recuperação judicial, ou seja, a Oi estava em recuperação judicial até agora há pouco. Então, recuperação judicial é isso, você renegocia suas dívidas, vê se consegue pagar, tenta ganhar um fôlego para reestruturar a empresa. Injeção de capital, como você está vendo nessa manchete da Bloomberg, o Lehman e sócios propõem injeção de 6 bilhões às Americanas. Então aqui os sócios, né, que aí seria o 3G, eles estão vendo de colocar 6 bilhões de reais, eles estão vendo aqui de levantar a capital e injetar 6 bilhões na empresa. E aqui o que estão falando é que os banqueiros, né, os credores consideram pouco e estão pedindo aí mais do que 10 bilhões, de acordo com a Bloomberg News, citando fontes. Então é uma empresa complicada, num setor complicado que está em péssimos momentos. Antes da gente vir falar se eu devo operar isso aqui ou não, isso me faz lembrar de algumas coisas, né? Acho que a primeira frase é que o Brasil não é para amadores. Talvez por isso que o Brasil ele paga sim prêmios bons, ele paga aí, se você tiver paciência para o longo prazo, ele paga bem. O pessoal que fala que o Ibovespa perde para o CDI, eles têm várias discussões, né, sobre a qualidade do índice, sobre o prazo analisado, e que na verdade não, a Bolsa ela ganha sim dos juros no longo prazo. E, inclusive tem um estudo de 50 anos que mostra que a nossa Bolsa ganhou disparado dos juros, inclusive bateu o dobro da Bolsa americana.
tem esse tipo de estudo. Depois pesquisa aí 50 anos de Bolsa Brasileira, o estudo da Economática. E isso aqui me faz lembrar de duas frases do Barsi. O Barsi fala que o setor de varejo ele é muito ruim, todas as empresas do varejo vão quebrar eventualmente, é isso que ele diz, e parece que é verdade, né? Então eu fico muito descrente da empresa. E uma segunda frase dele é que se os controladores estão vendendo, está na hora de vender também. Então, as vendas dos diretores, de executivos, a gente consegue ver os principais cargos da empresa. Se eles vendem ações, a gente consegue consultar no site da CVM. Então, a gente consegue acompanhar esse movimento e se eles estão vendendo, é bacana a gente acompanhar esse movimento para se proteger. Inclusive, quando a Petz estava lá no valor mais alto, o controlador vendeu lá um pouco das suas ações e a Petz depois disso caiu bastante. Apesar que ele ainda tem bastante ações, eu continuo acreditando na empresa, inclusive, mas fez bastante sentido, né? Então, essas coincidências assim levam a gente a crer que realmente faz sentido. Se o controlador está comprando, por exemplo, B3, a empresa B3 está recomprando suas próprias ações. Então, faz sentido a gente estudar se vale a pena investir na empresa ou não. E se está vendendo, a gente pode avaliar se faz sentido a gente vender ou não. Agora, falando se eu vou operar lojas americanas, que eu escrevi aqui, mas basicamente eu provavelmente não pretendo operar lojas americanas. Por longo prazo, eu não consigo estimar o valor da empresa, não consigo avaliar o quanto ela vale. Eu não sei, depois de tudo isso, o que vale lojas americanas? Ela vale R$5? Ela vale 50 centavos? Eu não consigo avaliar, não consigo ter noção nenhuma. E como o setor é ruim, eu acho difícil ela crescer muito. Eu acho difícil ela despontar, ela abrir 50 lojas e faturar muito mais, ou ela vender muito mais online. Enfim, não sei, eu não consigo enxergar com bons olhos o caso das lojas americanas. Já por curto prazo, por enquanto, eu não consigo, como eu escrevi aqui, identificar um direcional claro, preços bons para eu operar as opções. Então, por enquanto, eu vou ficar longe, só vou ficar assistindo aí de camarote aí o que está acontecendo com lojas americanas. Deve ter oportunidades, dependendo da forma que você estudar. Você pode achar distorções e pode ganhar dinheiro com isso. Eu estou preferindo só olhar de longe. Eu estou preferindo só olhar de longe. Se fosse uma empresa que eu quisesse ser sócio, eu até arriscaria fazer alguma especulação que no final, se desse alguma coisa errada, eu acabasse comprando as ações e aí ficaria satisfeito porque gosto da empresa. Não é o caso, não gosto da empresa, não vou arriscar fazer esse tipo de trade. Então é isso, espero que você tenha gostado, tenha aberto um pouco sua mente sobre lojas americanas. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, me segue lá. Lá tem coisas mais imediatas, né? Coisas do meu dia a dia, tudo que eu vejo aqui de interessante eu acabo postando lá. Me segue lá no Instagram, é carvalho.jimmy. Se você for novo no canal, lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e lembra de deixar o gostei que ajuda bastante a gente. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.